comunicação muito incrível. Eu amei o Nordeste de uma maneira assim especial, e em especial a região de Seridó, que é onde você trabalhou, que é onde o Rio Grande do Norte. E aí, claro, conhecer o Osman, conhecer pessoas, assim, foi maravilhoso. Foi trabalhando e eu não consegui mais não voltar. E agora estou num novo impacto aí. Aliás, numa nova... Estou lutando contra para saber o que eu vou fazer, porque o impacto está chegando e eu não decidi ainda. E o senhor é bom, sabe? A gente vai vendo ele trabalhar, e dando amigos, dando a gente. E não tem como a gente não amar Jesus, amar pessoas e amar o Nordeste, né? Então, para mim, foi transformador também. Sim. A gente dentro do Brasil tem tantas realidades assim diferentes que é absurdo. Você foi no Amazonas também, né? Eu lembro um tempo atrás. Eu queria muito ter a experiência dos ribeirinhos e tal. E aí tem uma galera aqui que faz uma viagem. E aí sempre rolava um convite e tal, mas era datas distintas, eu não conseguia. E aí rolou, fui pro Amazonas, fiquei lá acho que 7 dias, eu acho. Foi muito bom, os ribeirinhos, as crianças. As crianças é sempre muito bom. Você vai se encaixando, aprendendo com elas, nadar no rio com elas, então foi maravilhoso. Não é muito a minha vibe, porque aí eu vi que eu sou mais cidade e tal. Então a palhaçaria se desenvolve melhor, mas foi muito bom brincar lá com eles, fazer uma palhaçaria, arrancar um sorriso e conhecer a realidade do Amazonas, que eu não conhecia em absolutamente nada. Foi muito incrível. É claro que a minha paixão continua sendo o sertão, mas foi maravilhoso ir também ao Amazonas. O desafio do nosso tempo é justamente essa questão da comunicação, né? E a comunicação vem mudando. A maneira de se comunicar, a maneira de enxergar o próximo, de enxergar as pessoas, tem mudado muito. Essa questão identitária tem mudado pra caramba. A gente tem que se atualizar, aprender a se comunicar, aprender a chegar, porque já há uma rejeição. Imagina se a gente não sabe se comunicar. Por isso que eu gosto muito do Palhaço, apesar de que eu e ele vivemos brigando, mas eu adoro ele porque ele consegue se comunicar com muita gente, com criança, com adulto, ele dá essa liberdade. E o desafio do evangelismo é isso. E eu acho que a lição Jesus já ensinou, né? Já ensinou lá em Mateus, que é rogar o Pai para que envie mais semeadores, envie mais trabalhadores. A seara é muito grande. O desafio, a gente está falando do Brasil, um dos países mais evangelizados do mundo, o segundo país mais cristão do mundo. E ele nem está falando de outro polo não alcançado, dos milhões da Índia. Sei lá, eu estava vendo esses dias, a Índia tem um estado que deve ser menor que a região sul. Tem 300 milhões de pessoas e ninguém está alcançado lá. Num estado menor que a região sul, tem 300 milhões de pessoas e ninguém lá é zero o evangelho. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós e seguir a lição de Jesus, começar a orar, Senhor. Porque não adianta, nós precisamos de quantos? Nossa, de todo o pessoal possível, entende? Então, por isso que é bom, eu amo compartilhar o que o Senhor me ensina, para que replicar isso, sabe? A gente aprender a replicar o que a gente faz, replicar as coisas que dão certo, a maneira que a gente se comunica, a questão hoje tem mudado muito a questão do humanismo que está entrando, as universidades, essa questão identitária, essa questão de língua. Então, como é que a gente vai chegar nessas pessoas? E a lição acho que fica muito claro, Jesus se comunicava muito bem, Jesus dava o jeito dele, Jesus se comunicava com quem fosse, e com o rico, com o pobre, enfim, ele dava o seu jeito. E a gente tem que seguir o que Jesus falou, cara. Se ele falou que é pra gente fazer, a gente tem que começar, não só evangelizar e orar, Senhor, orar, Senhor, vamos orar, Senhor, me envia mais, levanta mais pessoas para trabalhar com crianças, levanta mais pessoas para trabalhar com adolescentes. A gente está perdendo a faixa etária, a faixa etária mais fácil, que mais evangeliza, que é os adolescentes, que é onde é mais fácil você ganhar e eles replicarem o que você ensina a eles para que eles ganhem outras pessoas. A gente, muitas vezes despreza. Começar a olhar para as escolas, sabe? Onde estão as pessoas é onde a gente tem que entrar. Então, eu fico muito com a lição de Jesus, que é rogar. Rogar, então, por exemplo, quando eu comecei pro sertão, comecei a ver algumas coisas que eu precisava mudar. Entendeu? Eu entendi que não bastava eu ir, eu precisava orar. Precisava orar pelo sertão, pelas pessoas, e também não só isso, eu precisava começar a contribuir. Aí você vê, não é porque eu faço, não, eu preciso contribuir, eu preciso ser mais integral, sabe? Então, é o desafio. E hoje a gente está, provavelmente, diante do maior desafio, que é essa questão da comunicação, essa questão de como chegar nas pessoas, como entender as pessoas, entender o que está mudando, essa questão do gênero, tudo isso para quê? Para que a gente possa se comunicar. A gente não vai deixar de falar a verdade, mas a gente precisa se comunicar melhor.
e começar a replicar tudo que a gente faz, criar um modelo fácil e replicável, para que as pessoas, para que mais trabalhadores possam e orar, porque o desafio, a gente está falando do Brasil, né? O desafio é muito grande, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas e eu creio no avivamento para 1 bilhão de almas, eu creio. Como é que vai ser? Eu não sei. A gente olha o cenário, né, Silas, e ele é desesperador, cara, tipo, tá, Senhor, não tem como, é muito grande. Mas o Senhor fará, né? O Senhor da Seara fará. Eu acho que o nosso desafio hoje, como igreja no Brasil, primeiro é começar a replicar as coisas simples e levantar a igreja como um todo, né? Incentivar as pessoas, despertar as pessoas para o novo, assim como um dia a gente passou por um despertamento, e focar em criança e adolescente. Eu acho que a saída está aí, porque eu estou trabalhando com adolescente e a gente tem visto que, pô, eles fazem tudo, eles trazem as pessoas, sabe? Então, eles estão nas escolas, eles são a geração que daqui a pouco vai substituir a gente. Então, a gente precisa olhar muito para a criança e adolescente e começar a romper, né? Romper algumas limitações que a gente tem como igreja, como instituição, sabe? E começar a focar nessa galerinha, sabe? Esquecer muita coisa, começar a simplificar. O evangelho é uma coisa simples, Jesus é um cara simples pra caramba. Então a gente tem que começar a atingir, focar mais nessa faixa etária e entender que o Senhor, ele vai, as diversas camadas da sociedade vão sendo alcançadas pelo Senhor. Então, no seu trabalho, onde estiver, cara, as pessoas se tornarem evangelistas, se tornarem pessoas conscientes para anunciarem Jesus. Mas nós, como igreja, principalmente a gente que tem um chamado diferenciado como palhaço, focar nessa galerinha, porque, cara, hoje se pensar num adolescente, o cara tem 12, 13 agora, pô, em 5, 6 anos ele vai ter 18, 20. Se você perder essa janela, para você alcançar esse camarada, é muito difícil, porque ele já se envolveu, eventualmente ele já tem família, ele já casou, ele já está todo enrolado, a gente sabe como é que é. A sociedade está em cima dele, eventualmente as ideologias e tantas coisas dominam, aí fica muito mais difícil. Então essa galerinha que está vindo aí, essa galerinha que, pô, uma criança mesmo, você pensa uma criança de 5 anos, em 10 anos ele vai ter 15. Isso é assustador. Então, ou 10 anos, eu penso que as primeiras crianças que eu evangelizei, provavelmente hoje eles são casados, cara. Entendeu? Então, a gente perde uma janela muito importante, que é onde o evangelho mais entra, né? A gente sabe que 90% das pessoas que aceitaram Jesus, ele aceita numa faixa etária entre 4 e 14 anos. Então, a gente tá, às vezes, nadando no rio errado, contra a correnteza. E, sabe, se perdendo aonde a gente poderia crescer como igreja, como sociedade, mudar essa galerinha. Então, acho que a gente tem que, claro, primeiramente orar, né, entender o que o Senhor quer, porque a dependência dele é tudo, é ele que faz, a obra é dele. Aliás, não perece porque é dele. Parece que tem horas que acaba, depois volta, e a gente entende o quê? É do Senhor, a obra é dele, é ele que faz. Mas a gente poderia usar essas estratégias e focar onde ganha mais. Se quem entende diz que 90% de quem aceita Jesus aceita entre os 4 e 14 anos, por que a gente está focando em tantas outras coisas? Se 90% de quem sabe, quem estuda, está dizendo que aceita Jesus nessa faixa etária, bora focar neles, bora transformar a sociedade de baixo para cima, entende? Então, é como eu falei, pô, um adolescente, uma criança de 10 anos, em 10 anos ele vai ter 20 anos. Ele pode ser um evangelista, assim, nato, pode fazer muito mais do que a gente fez. Sim, eu tava até falando desculpa cortar. Eu tava até falando no evento, à tarde, sobre a Maria Clara. Não sei se tu conheceu, é a filha da Luciene. Que é deve ter visto só pelo Instagram, não sei. Que ela... O nome não é estranho, não é estranho. Não, ela tava com a gente lá no sertão, em Cruzeta. É a criança. Ela tem 10 anos hoje. Ela tava com 6, 7 anos quando tava lá. E aí, meu Deus, a Maria Clara, ela virava pra gente e falava assim, eu sou missionária. E assim, hoje ela tem 10 anos, ela tem a consciência de que precisa falar de Jesus pros coleguinhas da escola, sabe? E a mãe dela insiste ali, tipo, que ensina e tal, dentro de casa, mas, claro, tem essa influência, mas hoje eu vejo Maria Clara, meu Deus, como é lindo
ver uma criança já despertada e quer orar. Ela chegou pra mim essa semana e falou assim: Sussu, vamos fazer um devocional juntas? Vamos ler o livro de João. E assim, ó, e lê, e anota, e me ensina, e eu fico, meu Deus, como assim? Uma criança de 10 anos. E como as crianças têm, assim, evoluído, sabem de coisas que às vezes a gente nem sabe mexer, mexe num negócio no celular ali que eu fico, menina, como que tu sabe isso? Que é isso? Que palavra é essa? Me ensina aqui, porque eu nunca ouvi falar. A leitura que eles têm do nosso tempo é algo assim absolutamente fora do comum. Você fica vendo, pô, como é que eles conseguem ler exatamente o que está ocorrendo no nosso tempo. Muito melhor do que a gente, sabe? É assim, fascinante. Na pandemia, a gente iniciou um projeto com um adolescente, bem no meio da pandemia. O senhor me deu um sonho e eu fui para cima. E, cara, disso, eu acho que a gente ganhou mais de 60 adolescentes. Que massa. Mais de 70 adolescentes, sem fazer nada, só reunindo eles, com perguntas, com conversas, com eventos do domingo à tarde. E, de repente, ninguém chamou. Eles traziam o melhor amigo, o colega. De repente, você viu uma igreja assim, com 50, 60 adolescentes que você nunca viu. E todo encontro tem adolescente se rendendo a Jesus, recebendo Jesus. E você não sabe, claro que é difícil acompanhar, tem todo um sistema, a gente sabe que ganhar e não acompanhar é um erro terrível, tem tudo isso. Mas, cara, a gente como evangelista, né, Suelen e Silas, que a gente que entende o evangelho, o poder da oração de confissão, receber Jesus depois do entendimento de quem ele é, da natureza caída e da reconciliação por meio de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, eu oro para essa oração, para mim é poderosa, assim, fora do comum. Então, você vê um adolescente fazendo, e sabe, o que é mais incrível, Silas e Sueli, o esforço, assim, foi mínimo, sabe? Mínimo, e eles aceitando Jesus, recebendo Jesus. Então, sei lá, a gente ganhou, nesse período que a gente está trabalhando com eles, a gente ganhou mais de 60 adolescentes, desde 2020. Entende? E se a gente poderia muito mais, a gente pode muito mais. E eu penso assim, pô, se eu não vou ser o cara que vou mudar o mundo, ou não vou ser o cara que vou evangelizar todo mundo, bom, pode ser que eu ganhe um cara que vai fazer isso. Pode ser que eu ganhe o futuro prefeito da minha cidade, futuro presidente, sabe? Então, o evangelho, assim, é maravilhoso, isso é maravilhoso. E, claro, tudo é a dependência do Senhor, né? A gente tem que aprender a depender dele. Mas são olhares, né, Silas, que a gente tem que começar a entender. Pô, se a mina de ouro tá ali, por que é que a gente tá focando em outras coisas? Bora pra mina, cara, sabe? Então, isso é poderoso e é muito incrível. Você tá nessa faixa etária, assim, é maravilhoso. Entende? Então, por isso que acho que eu amo o palhaço, assim, não consigo mais soltar ele, porque ele dá essa liberdade, pô, prazer, pô, posso ganhar a criança aqui que vai transformar essa cidade, transformar esse bairro, que vai ganhar o restante dos ribeirinhos que eu não posso voltar, ou o sertão. Então, o evangelho tem essa boa nova, é maravilhoso, porque a gente fica imaginando coisas assim, pô, esse cara vai mudar, sabe? Esse cara vai mudar o mundo, e é empolgante. Eu estou absolutamente empolgado com a ideia. Então, é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, o evangelho, a boa nova. A gente não pode esquecer, cara, é uma boa nova, é a boa notícia, é a melhor notícia do mundo. Bora contar pra essa galerinha. Então, isso é incrível, é maravilhoso.